Quarta-feira, 30 de agosto. Lorenzo conta para Aldo que foi demitido e diz que Ivan disse que o denunciou. Aldo diz a Lorenzo que vai resolver tudo, diretamente com Lastra. Jana e Boris tiram Matilde do elevador. Luciana chega na casa de Violeta. Arrasada, Violeta conta para Luciana que Marcial é casado e que a mulher dele esteve na casa dela. Violeta mostra a revista para Luciana. Diz que está preocupada, que não sabe de onde aquilo saiu, mas pode causar um problema com o marido dela. Luciana diz a Violeta que acabou, que o Rodrigo e ela terminaram. Clara diz às amigas que Julieta ligou. O teatrinho acabou. O Rodrigo já sabe toda a verdade e brigou com a doméstica. Clara liga para Aquiles, diz que o assunto já foi concluído, mas pede para ele esperar no hotel, que amanhã ela vai procurá-lo para lhe contar tudo pessoalmente. Aquiles diz que está bom, mas que seja rápido, porque ele tem pressa de pegar o voo com a pomba dele para São Francisco do Alto. À noite, Rodrigo chega na casa de Violeta. Luciana fica surpresa ao vê-lo. Luciana pergunta o que Rodrigo está fazendo ali e diz que pensou que eles não tinham nada do que falar. Maximino diz a Roselena que já está tudo resolvido para que amanhã, na primeira hora, ela viaje para Boston, porque provavelmente Patrício será operado. Roselena diz que Maximino não precisa se preocupar, ela estará lá. Constanza e Jana perguntam a Roselena o que aconteceu com Rodrigo e Luciana. Rodrigo diz a Luciana que foi falar com ela para que eles terminem as coisas como gente civilizada, conversando. Luciana diz que se a relação deles já terminou, terminou e ponto, não há nada para conversar. Rodrigo diz que foi se despedir dela e dizer que ela é a mulher que ele mais amou na vida. Luciana segura o rosto de Rodrigo e diz que o ama, que ele é quem ela mais ama no mundo. Rodrigo tira as mãos de Luciana do rosto dele. Luciana diz que vai pegar a caixa que ele deu para ela, porque não tem sentido ela ter mais nada dele. Roselena diz a Constanza, Jana e Matilde, que desmascarou Luciana, que Rodrigo descobriu o passado sujo daquela mulher e se retira, sem dar mais detalhes. Constanza pergunta a Matilde o que aconteceu naquela casa enquanto elas estiveram fora. Matilde diz que não sabe o que aconteceu porque ficou presa no elevador e Brígida viu tudo. Constanza vai falar com Brígida e avisa que se descobrir que ela teve alguma coisa a ver com o que aconteceu entre Rodrigo e Luciana, ela mesma vai se encarregar de jogar as coisas dela na rua. Constanza diz a Brígida que no lugar dela ia pedir um trabalho para Julieta ou Clara, para ver se elas são tão leais como ela é com elas. Brígida fica morrendo de medo de ser descoberta. Julieta diz para Clara procurar Rodrigo, porque o que ele mais necessita nesse momento é consolo. Clara diz a Julieta que não, que precisa dar tempo para Rodrigo se acalmar e assimilar que a doméstica é uma mentirosa e que ele cometeu o maior erro se casando com ela. Rodrigo vê a revista na casa de Julieta, diz que Luciana disse que não havia recebido e pergunta que diabos ela faz ali. Luciana diz a Rodrigo que já não vai se defender. Para quê? Se ele não vai acreditar nela. Luciana entrega a caixa dele e manda ele revisar para ver se está tudo. Rodrigo diz que não quer aquela caixa. Luciana diz que ela também não, e para ele dar para uma mulher que vale a pena para ele, a Clara, por exemplo. Rodrigo diz a Luciana que aquela revista não interessa e manda ela jogar no lixo. Luciana diz, joga você, ou melhor, dá para sua mãe, porque com certeza ela vai colecionar. Luciana tira o anel de noivado para ele pegar. Rodrigo não pega o anel e vai saindo. Nesse momento, Lorenzo chega. Rodrigo pergunta se ele resolveu seu problema no cassino e dos 30 mil. Surpreso, Lorenzo pergunta como eles sabem. Rodrigo olha para Luciana com um olhar acusador, como se tudo o que disseram dela fosse verdade, e vai embora, sem levar a caixa e o anel de noivado. Luciana chora nos braços de Lorenzo. Lorenzo diz para Luciana que pegou o dinheiro no cassino para Aldo, mas que já o devolveu. Desesperada, Luciana diz a Lorenzo que o mal já está feito e pergunta o que vai dizer para a mãe, como vai dizer que o casamento dela se cancelou. Lorenzo consola a Luciana e diz que se Rodrigo nem deu chance dela se explicar, é porque não a ama tanto como diz. Jana pergunta se a tia sabe, porque a mãe odeia tanto Luciana. Constanza diz a Jana que sabe, mas não pode lhe dizer, porque é um segredo entre Roselena e ela. Em seu apartamento, Rodrigo, trouxa babacão, enche a cara. Aquiles chega na boate.
Violeta fica morrendo de medo que Aquiles a reconheça e conte para a mãe dela onde ela trabalha. Ivan manda a Violeta atender Aquiles. Aquiles diz a Violeta que sabe que Luciana trabalhou ali e pergunta onde ela está, porque ele tem urgência em falar com ela. Violeta diz a Aquiles que não sabe nada sobre Luciana. Lastra escuta e diz a Aquiles que vai lhe dar o endereço de onde Luciana vive. Clara fica surpresa e bem alegrinha ao ver Rodrigo na porta dela. Rodrigo diz que os dois vão conversar. Aquiles chega na casa de Violeta e diz a Luciana que chega dela sofrer, que ele foi buscá-la. Luciana pede para Aquiles deixá-la em paz, deixar de persegui-la, porque ela não lhe fez nada. Aquiles diz que ainda que Luciana não queira, ele faz por ela o que for, ela sempre será a pombinha dele. Aquiles diz para Luciana lhe dizer quem a deixou daquele jeito, que ele vai quebrar a cara dele. Luciana diz que pode se defender sozinha e pede que, por favor, Aquiles vá embora. Aquiles diz que Luciana conta com ele para o que precisar e vai embora. Rodrigo diz que Clara conseguiu seu propósito, enchendo a cabeça dele de estupidez, até conseguir o rompimento dele com a Luciana. Clara diz a Rodrigo que não fez nada e que não tem culpa dele ter se casado com o tipo de mulher que se casou. Rodrigo diz que Clara e Julieta armaram tudo para encurralar Luciana e fazer ele a ver como uma qualquer. Armaram todo aquele circo. Clara diz que já chega e que não está disposta a tolerar que ele vá na casa dela para lhe acusar injustamente, porque ela não teve nada a ver com isso. Rodrigo diz a Clara que se serve de consolo para ela, ele terminou definitivamente com Luciana e vai embora. Clara diz: eu te venci, doméstica, eu tirei o Rodrigo de você para sempre, para sempre. No dia seguinte, Roselena embarca para Boston. Ao seu modo, Julieta conta para Constanza o que aconteceu entre Rodrigo e Luciana na casa de Roselena. Luciana conta para Violeta que Aquiles a procurou e diz que pediu para ele deixá-la em paz. Rodrigo diz a Oscar, Gabriel e Marcos que não vai mais se casar com Luciana. Violeta pergunta o que Luciana vai fazer com a caixa que Rodrigo lhe deu. Luciana diz que vai mandar para o apartamento dele, porque não quer ter nada que a lembre dele. Paz liga para Luciana e diz que precisa falar com Rodrigo, porque ele mandou muito dinheiro para ela. Paz diz que isso não está certo, ela não pode aceitar esse dinheiro do esposo dela. Luciana diz para a mãe não pegar nenhum centavo desse dinheiro, mas não tem coragem de dizer que Rodrigo e ela terminaram. Luciana diz à mãe que eles mudaram a data do casamento. Luciana diz à mãe que Rodrigo e ela adiaram o casamento, porque Patrício será operado e eles querem esperar que ele se recupere. Brígida diz a Matilde que depois de todas as acusações bem fundamentadas e com provas como aquela revista, não restou outra saída para Luciana a não ser aceitar que é culpada de tudo. Matilde diz a Brígida que sente muito por não ter podido estar com Luciana para defendê-la de todas aquelas mulheres que não têm feito outra coisa senão atacá-la desde que ela chegou naquela casa. Maximino avisa Rodrigo que Patrício está fazendo outros exames e o médico decidiu operá-lo no dia seguinte. Rodrigo diz ao pai que vai ficar com o irmão dele. Clara conta para as amigas que Rodrigo foi procurá-la e diz que ele está como um animal machucado, está destroçado. Clara diz que Rodrigo e Luciana jamais vão se reconciliar. Jana e Melissa procuram Luciana. Jana pergunta a Luciana por que Rodrigo e ela brigaram. O coveiro coloca a roupinha de um bebê no túmulo de Aurora e liga para Roselena, dizendo que já fez o que ela encarregou. Luciana diz a Jana e Melissa que Rodrigo e ela terminaram. Mostra a revista da boate e diz que a acusaram de uma maneira que ela não pôde se defender.